V1. Rotação. Pouco depois de decolar do aeroporto de Bucareste, Tem algum problema? um avião comercial cai bruscamente, O avião ficou completamente destruído. matando todos a bordo. Os bombeiros encaram uma verdadeira carnificina. Enquanto a Romênia lamenta, as especulações aumentam. Havia chamas antes do avião cair? O mesmo avião havia sofrido uma ameaça de bomba 2 semanas antes. Poderão os investigadores encontrar evidências de que esta queda foi planejada? Não entendi. Vamos ouvir de novo. É o comandante. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Acidente ou assassinato? É uma manhã fria de sexta-feira. A tripulação do voo 371 da Taron se prepara para decolar do Aeroporto Internacional de Bucareste, em Ottopenis. Checklist pré-decolagem. Comandos de voo. Certo. Flaps. Os flaps estão a 15 graus. Confirmado. Checagem completa. 49 passageiros estão a bordo do Airbus A310 que vai para Bruxelas. Parece que teremos bastante espaço. Terry Chung, uma consultora financeira, está indo para casa, nos Estados Unidos, após ter trabalhado por um tempo em Bucareste. Eu conheci a Terry. Trabalhávamos para o Banco Nacional da Romênia. Era uma ótima consultora. E uma pessoa maravilhosa. Tínhamos muita sorte de ter pessoas como ela. Típico clima de março. Mesmo com a neve, o voo está dentro do horário. Tripulação pronta para a decolagem. Certo, 371. Permissão para decolar. 371, permissão para decolar. Os flaps já estão prontos. Pronto para decolar? Pronto para decolar. O copiloto, Ionel Stoy, está nos controles do avião. Ele e seu comandante, Liviu Patanoio, são aviadores experientes com mais de 23 mil horas de voo. Já Terry Chung é uma viajante experiente. Também neva assim lá em Chicago. Ela era o tipo de pessoa que conversava com quem estivesse no avião. Descobria de onde a pessoa era, falava um pouco sobre si mesma e fazia amizade assim que se sentava. O A310 é a mais nova preciosidade na frota da Taron, companhia aérea estatal da Romênia. Empuxo em azul. Empuxo em azul? Certo. Estava na linha de frente de uma nova geração de aviões comerciais totalmente automatizados. O A310 melhorou muito a automação. Foi uma mudança de paradigmas no sentido de realmente nos mostrar como os aviões seriam no futuro. V1. Rotação. Você cuida dos controles e eu seguro os manetes. Está bem. Enquanto o copiloto conduz o avião, o comandante monitora os níveis de empuxo, que já eram controlados automaticamente pelo computador do A310. O autorregulador reduz muito o volume de trabalho do comandante, porque gerencia o empuxo necessário, com base na performance da aeronave, para decolar, subir, descer e, finalmente, pousar. Todos amaram os aviões e se impressionaram com a tecnologia. Era muito bom pilotar o A310. Ele era um avião muito avançado, com uma tecnologia avançada para aquela época, na Taron. Taxa positiva. Trem de pouso. Foi uma decolagem tranquila. Recolhido. De Bucareste, eles viajarão por 3 horas em direção a Bruxelas, ao noroeste.
Me dê direções para a Sierra Tango Julieta. Prontinho. Pouco depois da decolagem, o avião faz uma curva à esquerda em direção ao primeiro ponto de navegação. 371 indo para o destino. As nuvens diminuem completamente a visibilidade. Mas eles estão acostumados a voar apenas com o uso dos seus instrumentos. Mais para a esquerda. Os pilotos são treinados para voar de acordo com as condições meteorológicas de voo por instrumentos. E também o que posso dizer é que com o ecrã de voo não é comum ter nenhum tipo de problema inerente. Na verdade, nós somos treinados exatamente para isso. Isso é bem normal. De repente, o copiloto percebe que há alguma coisa errada. O avião faz uma curva brusca para a esquerda e sai de seu curso. 371, confirme a chegada a 10 mil pés. A aeronave devia estar em modo de subida. Nós precisamos de uma confirmação do 371. Ainda precisamos de uma confirmação do 371. Porém, ela desce rapidamente em direção ao chão. Meu Deus! A Terry tinha muita experiência com viagens. Com certeza ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. Depois de menos de 2 minutos no ar, a aeronave já corre um enorme perigo. Tem algum problema? Por favor, confirme a sua altitude. Levantem! Vocês vão colidir! Perdemos o 371 de vista. A aeronave caiu a menos de 3,5 km do aeroporto. Leva 1h30 para o fogo ser completamente contido. A 1.700 quilômetros dali, em Bruxelas, as pessoas estão ansiosas por notícias dos 32 passageiros do avião que eram belgas. Eu estava em casa quando recebi uma ligação. A única informação que eles tinham era que o avião tinha caído. Depois que o fogo é contido, fica claro que não há sobreviventes. Os jornais mostram a aeronave destruída com o impacto. Há destroços espalhados por uma área ampla. Os bombeiros encaram uma verdadeira carnificina. 60 pessoas estão mortas, incluindo os pilotos, 9 membros da tripulação e todos os 49 passageiros. Todos nós ficamos muito chocados. Não imaginávamos o que poderia acontecer. Conforme as notícias se espalham, as especulações começam. Será que esta queda foi o resultado de uma explosão? O avião ficou completamente destruído. Havia apenas alguns pedaços que eram levados pelo vento. Sorin Stoichescu é o investigador-chefe do Departamento Romeno de Aviação Civil. Muitas pessoas que haviam visto o acidente diziam que o avião havia explodido em pleno ar. Isso levou a um problema. Levou à ideia de que poderia ter sido um ataque terrorista. Que havia uma bomba no avião. Seria uma bomba? Ou será que outra coisa destruiu essa aeronave por completo? São estas as perguntas que os investigadores mais se fazem conforme vão para o local do acidente.
O voo 371 da Taron caiu no terreno de uma fazenda, a apenas alguns metros de distância de uma estação de trem nos arredores de Bucareste. As 60 pessoas a bordo morreram, tornando este o maior desastre aéreo da história da Romênia. Isole a área. Mantenha a imprensa longe. Os destroços ainda estão queimando quando o investigador-chefe Soren Stoichescu e a sua equipe chegam ao local. O que aconteceu foi uma coisa muito trágica. Metade do avião estava soterrada no solo, estava tudo esparramado. Foi uma coisa lastimável. Foi muito triste olhar aqueles destroços. Construído na França, o A310 é um dos aviões mais vistos no céu. Centenas deles são utilizados por várias companhias aéreas ao redor do mundo. Muitas pessoas investigavam esse acidente por causa da urgência em encontrar uma causa. Havia muita pressão em cima dos investigadores. Precisamos de equipamentos pesados. O investigador Stoichescu não consegue enxergar muita coisa, além de pedaços de alumínio espalhados por toda a área. Teremos que analisar cada pedaço, com muita calma. Pode colocar isso ali. A maior parte dos destroços está soterrada em uma cratera de 6 metros. Tirá-los de lá é um trabalho extremamente delicado. O ângulo do impacto era muito acentuado. A velocidade era muito alta e o avião ficou praticamente soterrado no chão. Se aquilo for a asa esquerda, o radome estava ali. O avião caiu quase na vertical. O formato da cratera indicava que o avião tinha caído em um ângulo acentuado. O radome no nariz do avião apontava para o chão, em um ângulo de 80 graus. O que eu vi provou que o impacto havia sido poderoso. Com a altura na qual o avião começou a virar, que não... Dos investigadores, como esse tipo de anormalidade aconteceu logo no início da decolagem? Isso é muito incomum. Radome para baixo, alta velocidade. Pode ter sido a turbina. Lentamente, os investigadores recuperam a maior parte do avião, incluindo as turbinas. O volume dos destroços forma uma imagem espantosa. As turbinas estavam completamente soterradas. Como o avião caiu em uma angulação de 80 graus, as turbinas alcançaram uma profundidade impressionante. Com certeza foi o maior acidente que eu havia visto na minha vida. Ali ficava a direita, então a esquerda ficava ali. Temos que recuperá-las com cuidado. Todo cuidado é pouco. Parentes das vítimas voam até Bucareste para identificar os corpos. Equipes de investigação da França e da Bélgica aparecem para ajudar as equipes romenas. Com quase 250 A310 voando ao redor do mundo, todos querem saber se foi uma falha no avião que causou esse acidente catastrófico. Stoichescu examina as turbinas recuperadas do fundo da cratera. Estão em mau estado, extremamente danificadas e queimadas. Mas haverá alguma indicação de que elas tenham falhado ou explodido antes de caírem no chão? Dentro não estão queimadas, só do lado de fora. A princípio não há sinais de que as turbinas tenham pegado fogo em pleno ar. Vamos ver as pás. As pás estão bem danificadas, o que é esperado, considerando a força do impacto no chão.
Mas um olho treinado consegue ver muitas coisas a partir das direções das marcas. Viu isto? Foi causado pelo impacto. As marcas mostram que as pás foram danificadas com o impacto e não antes dele. A inspeção inicial indica que não foi uma falha nas turbinas que causou o acidente. Eles começaram aqui, nesta direção. Os investigadores se perguntam se o controlador de tráfego aéreo tem alguma informação importante. Eles descobrem que a decolagem tinha sido perfeitamente normal. 371, permissão para decolar. A comunicação via rádio também estava dentro do padrão. Até que... Isto é o que ele tinha que ter feito. Não. Isto. Eles descobrem que a aeronave havia saído de seu curso logo após a decolagem. Stoichescu logo pensa em uma hipótese. Eles tiraram o gelo ou não? Stoichescu se pergunta se a neve poderia ter acumulado gelo nas asas do avião. Mas condições meteorológicas sempre têm que ser levadas em consideração. Tiraram? A que horas foi isso? 9 da manhã? Mas os investigadores são informados de que o avião havia tido a neve retirada pouco antes da decolagem e que os pilotos haviam sido notificados sobre o clima. Neste caso, eles sabiam das condições que iriam enfrentar no dia do acidente. O exército romeno é chamado para ajudar a levar os destroços a um galpão próximo dali. Enquanto na Romênia, as especulações crescem cada vez mais. Muitos acham que foi uma bomba que causou esse desastre. E um fluxo constante de comunicados da imprensa alimenta essas especulações. Algumas estações de rádios e jornais romenos especulam que tenha sido um atentado terrorista. Sobre quem implantou essa bomba, ainda não se tem informações. As hipóteses vão da máfia a fundamentalistas islâmicos. A investigação havia apenas começado, quando uma ameaça de bomba fez o aeroporto de Bucareste fechar as portas. Uma ligação anônima avisa que há uma bomba a bordo do Taron que vai para Paris. Teriam os dois casos alguma relação? O avião é parado, mas nenhuma bomba é encontrada. Nós tínhamos que reconstruir o acidente com bastante calma para determinar com precisão qual havia sido a causa da colisão. Porém, testemunhas oculares apoiam a teoria de uma bomba. Responda. Havia chamas antes do avião cair? Isso. Mais de uma testemunha diz aos investigadores ter visto uma explosão antes do avião alcançar o chão. Os investigadores querem saber definitivamente se foi uma bomba que causou a queda. Por isso trazem os maiores especialistas em detectar bombas no mundo, o FBI. Agente especial David Weissner. Stoichescu. Obrigado pela ajuda. O FBI tem um bom motivo para acreditar que o voo 371 de fato carregava uma bomba. O mesmo voo que ia para Bruxelas havia sofrido uma ameaça de bomba 2 semanas antes pelo telefone. Agora está nas mãos do FBI descobrir se foi mesmo um acidente ou uma tentativa de assassinato. O agente especial do FBI, David Weissner, começa sua investigação sobre a queda do voo 371 sobrevoando o local. Ele procura por evidências de uma explosão em pleno ar. Nós fizemos o mesmo percurso do fim da pista de decolagem até o local do acidente, à procura de destroços que poderiam ter sido espatifados em pleno ar caso o avião carregasse uma bomba. Uma explosão em pleno ar, como a que derrubou o Panam 103 em Lockerbie, na Escócia, espalha destroços por uma área enorme e longe do local do impacto. Weissner quer descobrir se há pequenos destroços soterrados no gramado, que o resto da equipe não consegue enxergar.
A grama estava cortada, até parecia um campo de feno. Podia ter todo tipo de destroços por ali. A maior parte dos destroços foi levada para o hangar, mas algumas partes espatifadas podem ser visíveis apenas de cima. Não há nada aí. Não havia nada de incomum. Não havia outros destroços ou carburantes, nem nada disso no solo. Mas Beisner não desistirá tão fácil. Pode levar este. Ele analisa os destroços coletados no local do acidente. O que ele quer é encontrar sinais de danos causados por explosivos, marcas de queimaduras ou arranhões específicos no metal. Quando se trata de explosivos, há arranhões característicos dentro do metal. É isso que denuncia a localização da bomba. Resíduos são coletados com um cotonete. E submetidos a uma análise química. Você tem que se ater aos fatos, ao que você vê e ao que consegue provar. As autoridades precisam... O que as pessoas falam e o que aparece nos jornais são coisas que você só pode ver depois. Depois de 5 dias de investigação, o FBI está certo de que possui uma resposta. Não há evidências de que houve uma explosão no voo 371 ou de qualquer ligação criminosa com a sua queda. Eu encerrei o caso. Foi lamentável americanos terem morrido, mas não foi um atentado terrorista que causou essas mortes. Nós convidamos as autoridades da Bélgica e da França a conduzirem eles mesmos suas próprias investigações. E todos eles, sem exceção, concordaram que não se tratava de um atentado terrorista. Eu mesmo estou totalmente convencido de que foi um acidente. As pessoas que viram uma explosão no ar provavelmente tinham se enganado. O que parece ser uma explosão para uma pessoa que está em solo pode ser apenas um componente do avião que saiu de dentro dele. Muitas coisas podem parecer uma explosão. O trabalho do FBI pode ter terminado, mas os investigadores romenos ainda procuram pela causa da queda. O comandante e instrutor de voo Aurelian Botesato, da Taron, é convidado a participar da investigação. Na verdade, eu senti muita pressão da mídia e dentro da própria Taron quando eu fui escolhido como investigador. Botesato tem que descobrir se o avião estava em boas condições. Estaria o A310 bem preservado? Teria ele passado por manutenções recentemente? Os responsáveis pela manutenção são importantes em uma investigação de acidentes, porque realmente foram as últimas pessoas que tiveram acesso à configuração mecânica do avião. O diário de bordo das aeronaves possui registros detalhados dos voos e das manutenções. Ele pode mostrar aos investigadores a quais tipos de reparos o avião havia sido submetido. Até agora tudo bem. Botesato descobre que toda a manutenção da aeronave estava em dia. Nada de anormal? Só isso aqui. Em mais de uma ocasião, no ano anterior, o autorregulador não funcionou direito durante o voo. Os autorreguladores fazem os manetes se moverem sempre que uma mudança na potência é necessária. Na decolagem, os manetes estão no máximo. Quando o avião entra em modo de subida, não é necessário tanta potência. E os manetes devem recuar um pouco automaticamente. Os comandantes da Taron reclamaram que, no modo de subida, o manete da turbina esquerda às vezes recuava demais, até ficar em ponto morto. Isso fazia as duas turbinas ficarem com potências diferentes. Não era nenhum tipo de problema que se repetia com muita regularidade, e sim de forma aleatória.
Quase um ano antes, a companhia colocou um aviso no diário de bordo da cabine de comando, alertando os pilotos sobre o problema. Durante a transição entre a decolagem e o modo de subida, o manete número 1 pode recuar até ficar em ponto morto. Quando há um problema identificado pelo fabricante do avião ou pelo próprio operador, é muito importante que ele seja divulgado para todo o resto da tripulação. Os comandantes da Taron foram instruídos a manter a mão no manete para impedir que ela recuasse demais. Uma técnica conhecida como segurar o avião. Dá para segurá-los manualmente, para que não haja nenhuma diferença entre a potência da turbina esquerda e a da direita. Os investigadores se perguntam por que os mecânicos simplesmente não consertaram o defeito. Obrigado por ter vindo. Por favor. Então recorrem à equipe de manutenção em busca de respostas. Nós não entendemos porque o problema não foi resolvido. Os investigadores são informados que, durante várias tentativas de conserto do manete, os mecânicos nunca conseguiram recriar o problema em terra firme. Eles sabiam que esse problema ia se repetir. Mas se os mecânicos não conseguiam analisar o problema em terra firme, não tinham como resolvê-lo. E isso era muito frustrante. Botesato descobre que esse problema no autorregulador já prejudicava o avião fazia muito tempo. Só no último ano houve mais de 20 reclamações em relação ao autorregulador. Este é do comandante. O investigador Stoichescu descobre que o próprio comandante Batanoio havia reclamado desse mesmo problema meses antes. O comandante havia registrado o defeito no diário de bordo do avião. Tinha seguido a recomendação e segurou o manete para que ele não entrasse em ponto morto. E tudo deu certo no final. Esse defeito era de conhecimento do fabricante e dos próprios operadores. Todos já tinham sido instruídos a como responder a esse problema. Se ele sabia do problema e sabia o que fazer, como este acidente aconteceu? Mas não faz sentido. Tentando entender como o voo 371 da Taron despencou logo depois da decolagem. V1. Rotação. Os investigadores voltam sua atenção para os próprios pilotos. Eles se perguntam se alguma coisa em seus registros indica que eles tenham cometido esse erro fatal. Ok, vamos lá. O comandante primeiro. O comandante Batanoio havia passado a carreira inteira na Taron. Se formou na Escola de Aeronáutica em 1969. Ele tinha mais de 14 mil horas de voo em 6 aeronaves diferentes. É incrível. São muitas horas de voo. Eu havia voado com o comandante Batanoiu. Ele era um comandante preparado, consciente e muito atento ao que fazia. Próximo. Copiloto Stoy se formou na Escola de Aeronáutica em 1968. O copiloto também era experiente. Havia tido uma excelente formação. Eles combinavam. Pois é. Então, 2 pilotos excelentes estavam no controle. Em seguida, eles analisam os registros médicos. Comandante Batanoiu, ótima condição mental, adequado para voos de longa distância. Ele parece bem. O comandante tinha 48 anos. O copiloto tinha 51. Mas apesar da idade, nenhum dos dois tinha problemas médicos. O copiloto Stoy estava para se aposentar. Bom nível de processamento de informação, motivado pela aviação. Personalidade estável. Tanto a saúde mental quanto a física de ambos estavam bem. Ambos os pilotos estavam
em boas condições físicas e mentais para voar. Eles haviam sido examinados com cuidado nos exames de rotina e eles estavam em ótima forma. Tanto a aeronave quanto os pilotos haviam sido cuidadosamente examinados. Após uma longa espera pelas gravações da Caixa Preta, muito bem, vamos lá. Os investigadores estão ansiosos pelas informações que ela contém. O gravador de dados, ou FDR, pode mostrar o que aconteceu na aeronave durante o seu breve voo. Os gravadores de dados carregam muitas informações, dúzias e mais dúzias de parâmetros de voo, posições e componentes do sistema aéreo e sensores. No primeiro minuto da gravação não há nada em comum. 371, permissão para decolar. O que confirmou que a decolagem havia sido normal, como o controlador havia mencionado. Mas conforme o avião sobe e começa a se virar para a esquerda, o gráfico mostra uma anormalidade. O que é isto? Veja o ângulo de inclinação. Ao invés de nivelar subindo, o avião faz um ângulo cada vez mais acentuado para baixo, chegando a 170 graus. E a altitude? Conforme o ângulo se acentua, o avião rapidamente perde altitude. A altitude máxima é de 4.627 pés. Com esta altitude, leva apenas 19 segundos para que a aeronave chegue ao chão. Eu nunca tinha visto nada igual. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, mas tive que encarar a dura realidade dos fatos. Eu não tinha outra opção. Ele estava a 335 nós quando colidiu. A essa velocidade e com os tanques cheios. Não é à toa que a explosão tenha sido colossal. O que pode ter causado tamanha falta de controle? O mistério do voo 371 está longe de ser resolvido. Para entender por que o voo 371 perdeu o controle antes de cair, os investigadores se aprofundam mais nos dados do voo. Parâmetros das turbinas. Stoichescu quer saber como estavam as turbinas. Esta é a turbina esquerda e esta é a direita. A inspeção nas turbinas não mostrou nenhum problema. Mas o FDR pode dizer mais coisas do que a inspeção manual. Ele mostra com detalhes cada segundo do funcionamento das turbinas durante o voo. Pare, por favor. Foi aqui que começou. Prossiga. As turbinas estavam quase na potência máxima de decolagem, como deveriam estar. A turbina esquerda perdeu a potência. Isso acontece a 2.000 pés, criando um desequilíbrio, uma assimetria. A aeronave já se virava para a esquerda na trajetória de voo, mas conforme a turbina esquerda perde a potência, a aeronave faz uma curva muito acentuada, saindo de seu curso. Está com os parâmetros do empuxo? Estou com elas. O problema começou na transição para o modo de subida. Que é quando o manete sempre dá problema. A 1.500 pés, a aeronave não precisa mais da força total que é necessária na decolagem. O computador manda o autorregulador recuar os manetes, reduzindo a potência das duas turbinas. Assim que o avião chega a 1.500 pés, você tem que reduzir a potência de decolagem para a potência de subida, ou seja, você tem que recuar os manetes. Esse é o procedimento normal dentro da aviação para todos os pilotos e aeronaves. Mas por causa do problema mecânico no manete esquerdo, ele recuava mais do que deveria, criando um enorme desequilíbrio entre a potência da turbina esquerda e a da direita. Desequilíbrio este que forçava a aeronave a fazer uma curva acentuada. Isso explica o ângulo acentuado. Mas o comandante sabia desse problema. Os investigadores se perguntam por que o comandante não segurou o manete.
A gravação do áudio da cabine de comando contém 2 minutos cruciais que podem responder à pergunta-chave dos investigadores. Podemos começar. Por que nenhum dos dois controlou o manete para salvar a aeronave? 371, permissão para decolar. Pronto para decolar? Pronto para decolar. A decolagem iniciou às 9h06 da manhã. Tudo parece normal durante a decolagem. A tripulação parece calma e não há barulhos anormais na cabine. V1. Rotação. Você cuida dos controles e eu seguro os manetes. Pare a fita. É o comandante. Ele acabou de confirmar que iria segurar os manetes. Você cuida dos controles e eu seguro os manetes. O comandante diz ao copiloto que está pronto para controlar o manete com defeito. Ele sabia o que fazer. Esta é uma evidência crucial. O comandante fez exatamente o que precisava ser feito. Os 2 pilotos expressavam verbalmente tudo o que eles faziam. Eles falavam em voz alta. E dava para ouvir tudo o que os 2 pilotos falavam nas gravações. Ok? Estão na decolagem. Acelerando e ganhando altitude. Asas niveladas, tudo bem? Prossiga. Acionar flaps. Os flaps foram acionados de imediato. Recolher flaps. Isso é estranho. O comandante responde rapidamente, recolhendo os flaps. Mas não houve resposta ao comando seguinte. Ele tinha que recolher os flaps e os aerofólios. Os flaps foram recolhidos, mas os aerofólios não. Por que o comandante não recolheu os aerofólios? Comandante, o senhor está bem? Eu não me sinto bem. Eu não entendi. Vamos ouvir de novo. Os investigadores ouvem a frase que pode explicar o que aconteceu no acidente. Eu não me sinto bem. O comandante diz ao copiloto que não se sente bem. E então um som abafado, como um gemido, é ouvido na gravação. O som que nós ouvimos foi alguma coisa como assim... Os investigadores acreditam que se trata de um gemido de dor. É o comandante? Ao ouvirem a gravação da cabine de comando do voo 371 da Taron, os investigadores fazem uma descoberta chocante. Depois deste som, não há nada. Depois de dizer que não se sentia bem, o comandante fica em completo silêncio. A voz dele não é mais ouvida pelo resto da gravação. O copiloto parece estar completamente sozinho. O comandante desapareceu na gravação da caixa preta. Não era mais possível ouvir a voz dele, nem nada que denunciasse a sua presença. Na minha opinião, depois disso, o comandante ficou inconsciente. Os investigadores acreditam que o comandante Betanoio teve um ataque cardíaco e ou ficou inconsciente ou morreu. Ele viu? Nesse meio tempo, o manete recuou, Parece que ninguém está cuidando do manete. criando um desequilíbrio cada vez maior entre as 2 turbinas. O comandante estava incapacitado. E tudo ficou nas costas do copiloto. E ele não tinha como focar a atenção em apenas uma coisa, por assim dizer, já que ele tinha que pilotar o avião e também socorrer o comandante. Ei! Agora, o copiloto perde rapidamente o controle. A aeronave se inclina bruscamente para a esquerda, mas ao invés de subir, ela está caindo. O radome aponta para baixo. Por isso o avião se inclina para a esquerda a mais de 50 graus. Agora a aeronave está quase de cabeça para baixo.
caindo rapidamente e se aproximando do chão. Os investigadores concluem que o copiloto só percebeu a seriedade da situação quando não viu mais as nuvens. Ele estava a 2.000 pés quando viu o chão. Então ele começou a gritar: "Ah!" Essa foi a última coisa que ouvimos. Os investigadores finalmente entendem o que aconteceu durante o voo 371. Eles juntam todas as evidências para ilustrar as dificuldades do copiloto. A cascata de problemas se desenrolou rapidamente. Um minuto. Foi só o que bastou. Primeiro, o clima. A visibilidade estava tão ruim que ele não podia se orientar pelas janelas da cabine. Ele não conseguiu enxergar nada. Se não tivesse tantas nuvens, a história teria sido diferente. Há um velho ditado dentro da aviação que diz: uma olhada pela janela vale mais do que 1000 olhadas nos aparelhos. Se você olhar para frente e conseguir enxergar o horizonte, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando há nuvens, não conseguimos enxergar o horizonte e tudo fica bem mais complicado. Sem conseguir enxergar o horizonte, ele não tinha como saber se a arfagem e a inclinação mostradas nos instrumentos estavam corretas. Eu acho que ele não sabia aonde a aeronave estava indo e principalmente em qual altitude ela estava. A indisposição de seu comandante o distraiu, enquanto ele já lidava com o clima e com o próprio avião. Ei! O copiloto estava sobrecarregado. Este foi um caso de falha humana em conjunto com uma falha na capacidade mecânica do autorregulador. Graças a essa combinação, o copiloto provavelmente não viu uma saída. O relatório final identifica 3 causas para a queda do avião. Primeiro, o manete esquerdo ficou em ponto morto, causando um enorme desequilíbrio entre as turbinas. Segundo, o comandante parecia estar incapacitado. E terceiro, o copiloto não foi capaz de recuperar o controle do avião. Mas ninguém poderia culpá-lo por isso. Ele era um ótimo copiloto. Mas nesse caso, aconteceram 2 problemas: a falta do comandante e também o mau funcionamento do manete. Ele agiu em total conformidade com o seu treinamento e a sua experiência. Suas ações foram reativas à situação. 9 meses após o acidente, a Airbus emitiu 2 boletins de serviço, explicando aos operadores como consertar o problema no autorregulador do A310. Esses reparos passaram a ser obrigatórios apenas mais de um ano depois. Não houve mais reclamações sobre assimetrias no empuxo da aeronave. No fim das contas, eu consegui provar o que de fato aconteceu com essa aeronave. Constantemente, eu fui cobrado pela responsabilidade de garantir que um acidente por essas mesmas causas não pudesse, em hipótese nenhuma, acontecer novamente.